Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu agradeço mais uma vez ao Cidade Jardim e ao Mink essa oportunidade de trocar umas ideias, conversar com vocês. Na terça-feira, para quem aqui estava, a gente estava conversando sobre a quarentena dentro da metáfora da travessia do deserto. E eu trouxe referências teológicas, né? Principalmente do cristianismo, mas eu dizia que não era só do cristianismo, porque as religiões, todas as grandes religiões têm essa metáfora de uma transformação interior pelo enfrentamento da solidão, do vazio e do medo, né? E hoje a nossa pauta hoje é conversar um pouco sobre o mundo pós-pandemia, tá? Eu tenho discutido muito isso, eu e muitos colegas, e existem muitas opiniões, existem muitas frentes, e eu começaria a dizer que, do ponto de vista da minha expectativa pessoal, o que eu espero é que o mundo volte a ser pelo menos igual ao que ele era, né? E eu tenho certeza que ele voltará a ser em grande medida como ele era. A questão é que esse verbo voltar, ele tem aí uma espessura temporal, né? O retorno, portanto, o pós, né? Ele é um pós que vai durar provavelmente mais tempo do que exatamente o período agudo da pandemia. Então eu queria que ficasse claro para vocês que quando eu falo pós-pandemia, eu não estou dizendo exatamente o mundo em que a epidemia acabou. Eu estou dizendo um mundo em que a gente paulatinamente começa a voltar ao normal, tá? Que fique claro isso como conceito, como realidade, né? Por exemplo, hoje o governador soltou a informação que as aulas devem voltar a partir do final de julho, isso desde o infantil até a universidade, com 20% dos alunos. Isso já é uma pós-pandemia dentro do que eu estou dizendo aqui, ok? Isso já é um bom exemplo, porque quando você fala retorno com 20% dos alunos, eu como professor há 25 anos, me pergunto, o que significa 20% dos alunos? Né? E eu não estou fazendo uma crítica à ideia. A ideia é voltar lentamente, gradualmente, racionalmente, e assim que tem que voltar. Não pode ser do tipo, acabou o confinamento, amanhã vai todo mundo para o shopping, certo? Não dá para ser assim, mas eu quero dizer do ponto de vista prático. Do ponto de vista prático, o que significa 20% dos alunos? Quais são esses alunos? Afinal de contas, como você vai fazer? Você vai colocar 20% presencial e o resto continua remoto? Quem serão os presenciais? Qual o critério de escolha? Vai haver alguma coisa do tipo 20% na aula dessa semana, troca os 20% para a semana que vem, e assim sucessivamente, ou depois você aumenta, depois de 2 semanas você aumenta para 50%, certo? Então eu estou usando esse exemplo de uma notícia que saiu entre ontem e hoje, concreta, para dizer que tudo que eu vou falar para vocês aqui tem uma, digamos assim, uma fundamentação muito maior no que me parece razoável, concreto e prático, do que seja da ordem utópica, tá? Do que seja um mundo completamente diferente, uma humanidade completamente diferente. Por isso que eu estou usando esse exemplo. Esse exemplo é bom porque ele aponta para o processo do que se chama pós-pandemia, ou o processo de retorno lento, gradual e racional e cuidado a uma vida, grosso modo, presencial, né, onde as pessoas se encontram. Mas, ao mesmo tempo, o exemplo também mostra que esse processo é um processo a ser construído entre, de um lado, a gestão pública, e do outro lado, as pessoas, os cidadãos, os indivíduos, os consumidores, os empresários, né, que vão fazer o seu retorno
a partir das orientações da gestão pública, mas com um largo espaço para tomar suas decisões mais próximas. No meu exemplo, que tem a ver com o meu cotidiano, quem são os alunos, como organizar os 20% primeiro, como quando puder aumentar, quem serão esses que aumentarão a entrada na aula presencial, né? E mais um detalhe, quem vai ter medo de começar a retornar? Né? Isso é uma coisa que eu também queria tocar aqui. Quem vai ter medo de voltar à vida real? Porque a gestão pública pode dizer que você pode começar a voltar à vida real e muita gente vai ficar com medo de voltar à vida real. E esse medo é um imobilizador. Então eu diria, uma das primeiras coisas que me parece que o mundo da pós-pandemia vai trazer, lembrando sempre que o pós é o processo de retorno e não o mundo completamente, que tenha superado completamente, porque isso ainda vai demorar um pouco, vai precisar de vacina, né? A imunidade de rebanho é o processo natural, que é lento, doloroso e difícil, mas é o processo natural. Se a humanidade toda se esconder embaixo da cama esperando a vacina, vai morrer de fome, de desespero, de tédio e de depressão. Portanto, ninguém pode ficar o tempo todo escondido embaixo da cama com medo, como algumas pessoas acham que vão conseguir. Mas esse processo é lento, gradual e racional até uma vacina segura e definitiva, que ainda assim vai ter que ser repetida anualmente, como qualquer vacina de gripe, porque os vírus mutam e coisa e tal. Bom, então a primeira coisa que eu diria é o seguinte, o medo vai ser uma questão importante no mundo da pós-pandemia. Ele já é importante hoje, ele já está mostrando seus dentes, digamos assim. As pessoas, muitas vezes, e eu experimento isso continuamente quando eu estou discutindo em aulas, né? Ou em palestras, o que hoje é basicamente online, é claro, basicamente não, totalmente fora o trabalho da mídia, que às vezes a gente tem que fazer presencial mesmo, e eu digo graças a Deus, porque eu sinto muita falta do mundo presencial. Eu não acho bom a quarentena, não acho bom o mundo completamente remoto. A espécie Homo sapiens não é uma espécie remota, muito pelo contrário, é uma espécie que precisa entrar em relação para produzir a vida, a começar pela própria reprodução humana, não é mesmo? Então, assim, mas eu acho que o medo vai ser um traço característico desse retorno. O medo, ele vai aparecer, por exemplo, nas teorias da conspiração, do tipo, posso confiar nos dados? Será que fulano não está mentindo? Será que não estou inventando uma bomba virológica? Né? Será que isso tudo não é um plano de X para acabar com Y? O medo vai estar presente na ideia de, será que eu posso confiar nas pessoas com quem eu vou encontrar? Será que eu posso trabalhar ao lado de alguém? Será que fulano tossiu? Eu acho que ele espirrou. Eu tô com dor de cabeça hoje. Será que eu preciso trocar de óculos? Ou é o ar seco? Ou é uma sinusite? Ou é o corona? Então, a primeira coisa que eu diria com relação ao mundo pós-pandemia é uma certa epidemia de medo, né? De insegurança no retorno, que evidentemente isso vai ter um impacto concreto no dia a dia, nas relações de trabalho, nas relações de produção, e provavelmente esse medo vai, digamos assim, acometer principalmente os estratos mais altos da sociedade, porque às vezes o medo é um luxo, né? Muita gente fala não, porque muitos brasileiros, para falar aqui do nosso país, muitos brasileiros dão respeito à quarentena, muitos brasileiros não podem respeitar a quarentena, porque se eles respeitarem a quarentena, eles morrem de fome, e a outra parte que pode respeitar a quarentena, sei lá, ficar conversando com plantas, né? Botando no Instagram a imagem da mão, dizendo hashtag fica em casa, para continuar a viver e comer, precisa da outra parte dos brasileiros que não podem respeitar a quarentena. Isso não é de modo nenhum dizer que a quarentena não é importante, isso é perceber que toda epidemia é uma doença
biológica e ao mesmo tempo sociológica. É por isso que na Faculdade de Medicina, quando se estuda epidemiologia, o que antigamente se chamava medicina sanitária, e o médico epidemiologista era chamado de sanitarista, né? Que também tinha uma parte prática imediata de combate a endemias e epidemias, é uma ciência médica que transita tanto pelo estudo de vírus, parasitas, né? Bactérias, quanto transita por questões sociológicas. Então a epidemia segue os contornos da sociedade. É por isso que, por exemplo, um debate sobre lockdown no Brasil é um debate que é muito complicado, porque para grande parte da população o lockdown é simplesmente trancar pessoas numa casa, que é em si um grande risco, né? Para vocês terem uma ideia, um detalhe sobre a história da peste, você tinha cidades na Europa que eram completamente fechadas, ninguém podia sair, entrar, e todo mundo morria de peste ali dentro. Assim como se costumava emparedar famílias inteiras quando tinha um paciente com peste, para que a peste não passasse daquela família. Eu não estou dizendo que a gente está fazendo isso hoje, graças a Deus, mas um lockdown numa sociedade em que poder fazer lockdown é tão caro quanto uma bolsa Louis Vuitton, fazer uma metáfora, é óbvio, é uma coisa que a gestão pública tem que pensar muito e com muito cuidado, inclusive por conta da dificuldade de grande parte da população não poder fazer quarentena, quanto mais lockdown. Portanto, quando eu falo de medo, né, que vai ser uma característica do mundo pós-pandemia imediato, né, um medo de um rebote da epidemia, né, um medo de que os anticorpos não garantam muito tempo imunidade, por exemplo, esse medo vai poder ser, digamos, mais atendido por uma parte da população que tem mais segurança econômica e financeira, né? E é por isso que eu digo que o medo talvez venha a ser as pessoas de um extrato social mais alto poderão ter mais medo e vivenciar esse medo de forma mais intensa, porque sendo o medo um afeto, né, de certa forma um afeto triste, o medo, para você viver um afeto triste, você tem que praticá-lo, ou alegre também, né? Todo mundo sabe que não existe amor teórico, amor é prático, né? Como também afeto que é. Portanto, se você tem medo, mas você não pode ter medo, porque você é obrigado a ir para a vida, provavelmente você acabará tendo menos medo. Por isso que as classes mais favorecidas provavelmente serão muito mais medrosas no retorno à vida mais ou menos normal do que as classes menos favorecidas. Esse é o exemplo básico de sociologia da epidemia, não é? E um exemplo também concreto que nos ajuda a perceber a razoável consistência do que eu acabei de falar com relação ao medo no mundo imediatamente pós-pandemia é um fato concreto de que as pessoas que por razões profissionais continuam tendo que trabalhar em alguma medida do lado de fora de casa, elas normalmente acabam tendo menos medo do que as pessoas que estão trancadas em casa, achando que se respirar na porta de casa morre imediatamente, ou vira um zumbi, como se a gente estivesse vivendo num apocalipse zumbi. Imagine, só para dar um exemplo clichê, se o corpo médico inteiro morresse de medo, como muita gente está morrendo de medo, achando que não pode nem dar uma volta no quarteirão. Não existiria corpo médico, né? Então isso é uma característica real. Pessoas que saem de casa porque têm que trabalhar, nos ambientes de trabalho, elas acabam desenvolvendo um comportamento que é um pouco menos temeroso, e a gente vê isso concretamente, né? Quando você vai ao espaço público trabalhar, no meu caso específico, nos veículos de mídia, as pessoas que aí estão envolvidas, elas acabam tendo, digamos assim, comportamentos mais soltos e livres, menos temerosos e, no limite, menos paranoicos.
Então, eu acho que isso é uma característica importante para a gente pensar no mundo pós-pandemia imediatamente. E por que eu escolhi entrar por aqui, né, por esse tema? Eu escolhi entrar por esse tema porque ele é um tema que já está instalado, o tema do medo, do enfrentamento do medo, e porque ele faz uma ponte para um momento posterior, né? Ele fala de uma necessidade de comportamento, de atitude, de enfrentamento do medo, né? Como forma de viver após pandemia. Portanto, é um tópico que comunica, que faz a comunicação entre o momento presente e o momento de pós-pandemia. Por exemplo, vamos dar outro clichê, que os clichês são bons para entender a realidade. Imagine quando as companhias aéreas estiverem circulando com mais frequência, porque elas estão, mas digamos que quando ela estiver circulando com mais frequência e mais pessoas começarem a viajar, será que você terá coragem de viajar daqui 2 meses? Ou será que você vai ficar com medo, achando que se você entrar no avião você cai morto? Ou você sai seguramente infectado? Entende o que eu estou chamando de medo? Entende o que eu estou chamando de o comportamento individual vai ser fundamental no enfrentamento do pós-pandemia? Não é só o que o Dória ou o Bruno Covas, aqui no nosso caso de São Paulo, ou da cidade do estado, disser, não é? Essa atitude, por exemplo, de entrar no avião e viajar ou não, é uma atitude que ela é paradigmática de muitas atitudes que serão necessárias de ser tomadas e que as pessoas vão decidir a tomar ou não. E aí eu introduzo uma outra variável, que é a seguinte: o mundo pós-pandemia vai depender muito da sua atitude, da forma que você vê a vida. E quando eu digo ver a vida, eu não estou falando de nada muito abstrato. Eu estou falando do modo de você ver a vida, o cotidiano da vida, tá? Eu não estou viajando na maionese. Eu estou falando do cotidiano, trabalho, lazer, viagem, férias, escola, lida com filhos, coisas concretas, ida ao shopping center, fazer compras, certo? Estou falando de coisas concretas do nosso dia a dia, né? E aí, digamos assim, uma sequela do período do confinamento e do medo agudo da epidemia, que vai impactar o momento imediatamente pós-pandemia, é o fato de que o confinamento, né, ou o lockdown na sua forma mais radical, né, ficar trancado em casa, fazendo uma tradução assim meio direta e grosseira da ideia, é um tipo de ambiente ou ecossistema, como está na moda falar, que estimula as pessoas à inação, né? À imobilidade, à passividade, né? Então, comportamentos como a inatividade, né? A imobilidade, a passividade poderá ser também um dos traços do mundo imediatamente pós-crise grave da epidemia. Porque a possibilidade de agir, a possibilidade de tomar decisão, a possibilidade de sair da posição passiva exige das pessoas coragem, esperança, investimento, uma certa dose de alegria, de perceber que o mundo verdadeiro está lá fora. O mundo verdadeiro não está trancado no quarto com você. É claro que o quarto em que a gente está também é verdadeiro, é óbvio. Mas na relação direta com o mundo do lado de fora, quando o mundo do lado de dentro da casa se torna hegemônico, a vida perde ingrediente de realidade. Por isso que uma pessoa que fica trancado dentro de casa, sofrendo daquilo que se chama na psiquiatria clássica de agorafobia, né? A dificuldade de sair no mundo aberto, no espaço aberto, é uma forma de patologia, certo? Então, eu diria, diretamente ligado ao que eu falava antes do medo, um tema da pós-pandemia será justamente a capacidade que algumas pessoas terão, outras terão menos, outras terão mais, mas que será definitivo, que é a capacidade de retornar à atividade e sair da posição passiva
que o confinamento e a condição de lockdown acaba nos mantendo, certo? Então, assim, e isso, essa segunda característica, né, falando da inação versus ação, e a primeira do medo, impacta diretamente a possibilidade de recuperação econômica. A economia depende da atividade. É claro que, digamos assim, terrenos, campos econômicos vão crescendo na epidemia. A gente conhece o velho ditado, que é, na crise, alguns choram, outros vendem lenço. E tem muita gente vendendo lenço e ganhando dinheiro vendendo lenço. E ainda bem, porque se tem algumas pessoas ganhando dinheiro, significa que a esperança não morreu. Porque quem ganha dinheiro compra e paga. E assim a economia respira. Eu sei que tem muita gente que não entende nada disso, é contra isso, mas é óbvio que é um motivo de alegria o fato que ainda existem setores da economia funcionando, mantendo emprego, mesmo que às vezes tenha que reduzir o pagamento, porque a redução dos ganhos também acontece. A economia é um ciclo de vida, certo? É um ciclo de vida que enfrenta a morte a cada dia em que ela consegue ficar viva. É uma pena que muita gente acha que a economia é uma inimiga da vida, quando a economia é uma condição sine qua non de possibilidade de manutenção da vida. Um outro fator que eu acho importante refletir sobre o mundo pós-pandemia, sem dúvida, é o crescimento da relação de trabalho remoto, né? O crescimento de trabalho remoto, né? É possível que isso, como já está acontecendo, muitas pessoas e muitas empresas descobrem que você pode fazer muita coisa remotamente, né? No caso da educação, que é um terreno que eu conheço um tanto, no caso da educação, a educação remota, ela só é útil e produtiva quando você simplesmente não pode estar presente. Se o conteúdo, por exemplo, eu tenho uma experiência concreta já há uns 3 anos de dar aula na PUC do Rio Grande do Sul, onde eu vou e dou aula presencial, e essa aula é gravada e alunos do país inteiro podem acompanhar o curso, além dos alunos que estão presentes na sala de aula na PUC do Rio Grande do Sul, onde eu estou dando aula. É claro que quem não está lá, quem não mora em Porto Alegre, quem não é aluno da PUC, da pós-graduação, não pode fazê-lo, mas pessoas do país inteiro podem fazê-lo, certo? Agora, os alunos que estão presentes na aula comigo, essas pessoas podem me fazer perguntas, interagem comigo, eu interajo com elas, tem conteúdo, tem hora do cafezinho, tem brincadeira, tem conversa fiada na hora, no intervalo, e quem não está lá e não pode estar lá, essa pessoa não pode usufruir desse tipo de vínculo que faz parte da educação presencial. Educação é sociabilidade, principalmente quando você está falando de crianças, né? Que estão construindo sua sociabilidade, virando gente. Portanto, a ideia de que a educação pode ser remota na sua totalidade como substituição da educação presencial é uma falácia. É uma falácia, é má fé e mentira, né? Repito, se você não pode estar presencialmente, a educação remota é uma bênção, é um bem, e por isso é evidente que a educação à distância é um bem e um ganho para a atividade da educação. Porém, a ideia de que você pode substituir a educação presencial pela educação remota é um ato de má fé ou simplesmente ignorância básica sobre pedagogia, seja lá em que idade que esse aluno tiver. Eu estou dando esse exemplo, primeiro porque é um exemplo próximo ao meu cotidiano, que eu conheço um tanto, como um certo paradigma, né, da relação entre produção através de ferramentas de comunicação remotas e a produção de conteúdo presencial, né? É claro que muitas empresas poderão descobrir
que você pode fazer, por exemplo, eventos remotamente, isso já está sendo descoberto, né? Mesmo na PUC aqui de São Paulo, no nosso laboratório de pesquisa, a gente descobriu ao longo dessa quarentena que nós temos gente que pode trabalhar conosco em todos os estados do Brasil e não só São Paulo, certo? Por quê? Porque nós fomos, como todas as instituições de ensino, fomos para o remoto, por uma necessidade premente imediata, que não há outra forma de fazer isso, como nós aqui, senão estaríamos, como já estivemos, no Cidade Jardim, no MINC, ao vivo, conversando, trocando perguntas, né? Ao vivo. Mas agora a gente está numa situação que isso é um ganho de 100% do que é possível fazer esse tipo de conteúdo via remoto. Mas se, por exemplo, as empresas tomassem a decisão de fazer todos os eventos remotos, logo eu descobri que uma das causas de se ir a eventos, e aqui eu estou falando de todo tipo de evento, né? É claro que um é assim, outro é mais assado, mas as empresas iam logo descobrir que muita gente ia perder um tanto interesse pelo evento. Porque o evento não é só transmissão de conteúdo, o evento são os corredores. O evento são os jantares, o evento são as festas, né? O evento são as conversas antes e depois das palestras, o evento é networking, né? O evento é um momento de interação social. Por exemplo, na área médica, é uma área que todo mundo sabe que grande parte da importância dos congressos médicos está justamente nos corredores, nos jantares, nos almoços e nas conversas no canto da sala antes e depois das palestras enquanto tal que transmitem um conteúdo, né? Então esse é um exemplo muito claro. Eu estou dando um exemplo da área médica, mas esse é um exemplo que pode ser utilizado em outros ramos. Por que eu estou dando esse exemplo? Para dizer que eu acho que o mundo pós-pandemia não vai ser um mundo completamente remoto. E eu quase arriscaria, em homenagem aos crentes, graças a Deus, né? Porque um mundo completamente remoto é um mundo doente. É claro que a atividade remota veio para ficar, e não só por causa dessa epidemia, porque a tecnologia já existia. É por isso que a gente foi capaz de fazer uso dela dessa forma e foi, digamos assim, aperfeiçoada, inclusive como ofertas de ferramentas diferentes do mercado de transmissão de conteúdo remoto. Porém, não acredito que o mundo vai ser digamos 50%, 60% remoto, como algumas pessoas por aí dizem. Quem não tem saudade da vida real, provavelmente devia procurar ajuda profissional, porque a vida real, como eu dizia, está do lado de fora. Uma outra questão que acho importante pensar em termos de mundo pós-pandemia e aí tem a ver diretamente com a consciência da experiência da pandemia, é a consciência de que o risco infeccioso hoje é talvez um risco maior do que o risco nuclear, como havia na época da Guerra Fria, né? Eu arriscaria dizer, fazendo uma metáfora, é claro, uma analogia, que o mundo pós-pandemia será um mundo que tomará consciência de uma certa guerra fria com os vírus, né? Uma certa guerra fria com risco de epidemias. Por quê? Porque o mundo hoje é global. O capitalismo é global. E a gente teve essa epidemia nessa velocidade, né? Justamente porque o vírus agora viaja de avião a jato, né? E ele chega muito rápido. E como os países têm relações econômicas uns com os outros, e essas relações econômicas acontecem tanto via remota quanto via real, é claro que a circulação das pessoas no mundo aumenta a possibilidade da circulação de vírus, porque onde tem gente, tem vírus. Então a gente pode viver num mundo pós-pandemia que seja, em alguma medida, um mundo que busque uma higienização do convívio entre as pessoas, né? Ou um mundo que procure investir mais em pesquisa sobre vírus,
sobre bactérias e formas de combatê-los. Por quê? Porque na medida em que a população cresce no mundo, e cresce principalmente entre populações em populações de menor condição econômica, a gente sabe que hoje as pessoas que têm mais filhos são as pessoas mais pobres ou as muito religiosas, né? Porque as pessoas que têm mais condições de vida, populações com mais condições materiais de vida, implicam em mulheres mais ativas no mercado de trabalho, e mulheres mais ativas no mercado de trabalho significa menos gravidez, como a gente já sabe hoje em dia, né? Então, esse mundo pós-pandemia, ele provavelmente será um mundo que perceberá que faz parte da geopolítica os riscos de grandes epidemias, né? E esses riscos, eles estão associados à tentativa de construção, digamos assim, de uma maior importância geopolítica por parte da indústria farmacêutica como um todo. A gente pode assistir, por exemplo, forçando a analogia, mas vocês vão entender o que eu quero dizer, a uma certa guerra fria comercial entre os Estados Unidos, por exemplo, em parte a Europa Ocidental e a China no campo da indústria farmacêutica, né? Tem até um nome para isso, que é Rota da Seda da Saúde, ou Rota da Seda Sanitária, que é o termo que os chineses usam hoje para descrever a intenção da diplomacia chinesa, que já foi coadjuvante no processo de combate ao Ebola, né, na África, que é a intenção da diplomacia chinesa ocupar mais espaço na geopolítica, né, via digamos assim, uma agressividade, aqui eu não estou falando necessariamente no sentido negativo, via uma agressividade maior, ocupando espaços no mundo, principalmente no que antigamente se chamava terceiro mundo, né? E no sentido de fazer a sua presença econômica, a sua presença científica no campo da saúde, perigos sanitários, de forma maior, né? A China tem sido um país de enorme impacto econômico nos últimos anos, é já a segunda potência mundial, sem dúvida, em economia, e um mundo em que esse legado seja um mundo em que a China, digamos assim, divida a bola, né, de forma mais contundente com os Estados Unidos. Isso tem alguns fatores, digamos assim, acessórios, pelo menos nesse momento, que é os Estados Unidos, na administração Trump, ter desinvestido muito os órgãos multilaterais, entre eles a OMS, sob a acusação, inclusive, de que a OMS estaria servindo a interesses chineses, o que não deixa de algum grau ser verdade, não do ponto de vista conspiratório, mas do ponto de vista que a China tem interesse em influenciar mais os órgãos multilaterais no seu processo de abertura geopolítica, né? E nesse sentido influenciar, inclusive, digamos assim, os processos decisórios e os agentes, né? Me refiro a pessoas e instituições nesses processos decisórios. Então é possível que no mundo pós-pandemia a gente tenha uma geopolítica em que uma guerra fria, não necessariamente militar, né? Uma guerra fria entre Estados Unidos e China seja colocada como um novo tabuleiro de equilíbrio de forças, principalmente a partir do terreno de investimento em infraestrutura nos diversos países e investimento na infraestrutura, inclusive da saúde, em diversos países. Veja que quando a gente olha para as histórias de grandes epidemias no mundo, porque a gente já teve, evidentemente, epidemias muito piores que essa. Essa epidemia, ela tem alguns traços
que acabou criando essa enorme onda secundária da epidemia, que é a epidemia de paranoia em que a gente está vivendo hoje, né? É o fato dela ter se espalhado pelo mundo rapidamente, como eu acabei de dizer, graças aos aviões a jato e graças às classes mais favorecidas fazendo negócios, né? Ou fazendo turismo, né? Como aconteceu, mas também pelo fato da rapidez do contágio, que levou exatamente à discussão dos confinamentos em geral, para fazer com que a epidemia caiba no sistema de saúde, como falam os médicos, né? A intenção do confinamento é fazer com que a epidemia caiba no sistema de saúde, caiba no número de leitos em UTI, né? Tecnicamente falando. Mas então por isso que a epidemia ela causa tanto medo, inclusive porque ela atinge muito corpo médico, e grande parte desse corpo médico, quando você está falando de médicos e enfermeiros, enfermeiras e médicas, você está falando de pessoas que vêm de classe média para cima, se não, no caso dos médicos, classe média alta para cima. E quando esse setor da sociedade é atingido, normalmente o mundo pega fogo, né? Como eu sempre faço analogia, quando explode uma bomba em Paris e mata 4 franceses, o mundo discute isso por 6 meses ou 1 ano. Quando uma bomba explode no Afeganistão ou na Nigéria e mata 300 pessoas, isso é uma nota no jornalismo, né? Isso mostra como todo evento de catástrofe segue contornos sociológicos, políticos e geopolíticos. Portanto, a epidemia não é só um fator biológico, nunca é. Aliás, quase nada é. Então, além desse novo traçado da geopolítica, e nesse sentido o Brasil, especificamente no governo atual, ao se alinhar totalmente aos Estados Unidos, comete um erro capital, porque os Estados Unidos, o Brasil não é um país que pode se dar ao luxo de ter alinhamentos ideológicos, nem os países ricos têm alinhamentos ideológicos, quanto mais um país em dificuldades econômicas constantes como o Brasil. Eu queria avançar para mais um tópico do mundo pós-pandemia, que está ligado um pouco ao que eu estava falando da geopolítica, que tem a ver com o que a gente pode chamar de interação entre avanços tecnológicos de rastreamento de comportamento das pessoas e interesses de Estado, né? A gente sabe que o modelo chinês é um modelo que reúne, por um lado, uma tecnologia de rastreamento da população extremamente competente, né? E a China tem quase 1,5 bilhão de população, e isso é um dos fatores da China que determina muito do que é a China, né? A população chinesa impacta a China mais ou menos como os vulcões impactam a Islândia. A Islândia é um país que é um vulcão. E, portanto, grande parte da vida está definida por esse fato. A população chinesa, no seu número gigantesco, é como se fosse, digamos assim, um elemento da geografia e da natureza chinesa que tem que ser acompanhada sempre de perto. E os mecanismos de controle populacional via altas tecnologias de rastreamento na China é super avançado, reunindo as próprias empresas, né, de tecnologia e os próprios interesses do Estado. Essa reunião, num cenário de um país que não tem democracia, é claro que delineia uma espécie de Estado totalitário altamente competente no exercício do governo. A gente vê, quando a China resolveu enfrentar a epidemia, como ela foi competente, né, na superação da epidemia, e ao mesmo tempo a gente vê, né, no fato de que a China tem a capacidade de chegar a pontuar cidadãos na dependência do comportamento deles em relação a X ou Y, em termos de expectativas de normas. Esse exercício do controle populacional tem gerado em muita gente no Ocidente uma certa expectativa, em alguns um certo medo,
em outros quase um desejo, que eu chamaria de mórbido, de que o mundo pós-pandemia seja um mundo mais rastreado. A gente sabe que a história das epidemias e das guerras são histórias de grandes laboratórios naturais que produzem e aceleram comportamentos, assim como aceleram tecnologias. As grandes catástrofes empurram a pesquisa científica, empurram a pesquisa tecnológica, como a gente está assistindo agora, e empurram também a experimentação na gestão pública, né? Como a gente também está assistindo agora. Né? Então esses dois fatores, tecnociência e gestão pública, são normalmente os dois fatores onde a gente vê impactos mais, digamos assim, claros quando se fala de mundo pós-guerra, ou mundo pós-epidemia, ou mundo pós-pandemia. Mas a interação entre interesses do Estado no controle populacional e grandes avanços na tecnologia de rastreamento é uma coisa que o Ocidente também já tem, né? No Ocidente é diferente porque no Ocidente você tem, grosso modo, sociedades democráticas em que, primeiro, as empresas não têm vínculos com o Estado, essas grandes empresas. A Apple não é do Estado americano, a Microsoft não é do Estado americano, né? O Google, Alphabet, não é do Estado americano, né? Portanto não está submetido ao Estado, digamos assim. E aí você já tem como que uma sociedade que tem duas cabeças. A China teria uma só nesse sentido, né? O Ocidente, os grandes países ricos teriam duas cabeças nesse sentido. Portanto, a parceria entre grandes empresas do Vale do Silício, grosso modo, para sintetizar, e as intenções do Estado de controle e rastreamento da população. Recentemente, semana passada, dois gigantes, a Apple e o Google, propuseram produzir um aplicativo em parceria, sem intenção lucrativa, para justamente ampliar a capacidade de rastreamento de infectados, né, como a China fazia. Essa proposta que vem do mercado, digamos assim, em socorro à gestão pública, né, no momento de crise epidemiológica, é uma possibilidade que, por um lado, nesse momento, tende a ter no Brasil, por exemplo, no Reino Unido, por exemplo, a aceitação pela maior parte da população, né? Mais de 50% entendem que deveria haver mecanismos de controle, punição, rastreamento de populações com risco de infecção alta, e esse tipo de tecnologia, por exemplo, pode vir a ser utilizada aqui em São Paulo para poder começar a pôr em prática formas de flexibilização para tirar a economia da asfixia, portanto é necessário. Certo? Mas esses mecanismos podem identificar, ao lado de testagens em grande número, né, podem identificar grupos ou regiões da cidade, do estado, do país, onde você tenha mais incidência de núcleos infectados, e nesse sentido aumentar ou diminuir mecanismos de controle populacional. É por isso que todo mundo que conhece a história da medicina, todo mundo que conhece a história do combate às epidemias sabe que períodos de epidemias são períodos vocacionados a estados de exceção. O que significa estado de exceção em filosofia política? Significa estados em que o Estado suspende direitos básicos, direitos civis, direitos humanos, e podem, em regime de exceção, não é o que a gente está vivendo aqui, em regime de exceção, ele pode passar por cima das liberdades individuais e tomarem atitudes de controle mais direto da população. Se você tem uma ferramenta de rastreamento mais precisa, você pode exercer o regime de exceção de forma mais
digamos, precisa e não de forma horizontal, como se costuma dizer, mas de forma vertical ou de forma heterogênea, como o próprio governador Dória falou algumas semanas atrás, quando ele falava da flexibilização a partir de 11 de maio, que não pode acontecer de forma horizontal, mas que seguramente o retorno à vida mais normal terá que passar por mecanismos de rastreamento e de produção de retorno de modo heterogêneo, ou seja, não horizontal e não homogêneo. O que isso significa em termos de pós-epidemia? Significa que a gente está olhando para um mundo que terá uma capacidade de rastreamento da população muito maior. Que terá, já tem hoje, isso é importante perceber, que, como todo cientista sabe, a possibilidade de você desenvolver uma vacina, por exemplo, agora, depende do fato de que pesquisas em vírus acontecem já há muito tempo. Se você tivesse que começar do zero, seria muito mais difícil e duraria muito mais do que 12 meses, 18 meses ou 24 meses para se chegar a uma vacina, certo? Portanto, o fato de já existirem tecnologias de rastreamento, como aquela, por exemplo, que você usa todo dia chamado Waze, tá? Que é uma tecnologia básica de rastreamento ou qualquer outra, né? O fato de existir tecnologias de rastreamento em curso torna mais possível você ter uma sociedade e um mundo pós-pandemia que seja um mundo mais, digamos assim, em alguma medida, receptivo a sistemas de controle via rastreamento. Esses sistemas de controle via rastreamento pode ser uma ferramenta em casos de polícia, como em casos de sequestro ou perseguição de bandidos, ou seja lá que for, para falar em termos de clichês, né? E essas tecnologias de rastreamento, elas podem, num sentido mais preocupante, se transformar numa grande ferramenta de redução de liberdades em nome de perigos sociais iminentes. A epidemia ou a pandemia é um caso clássico. Se você olhar para a história da medicina e história de grandes quadros epidêmicos, né, epidemiológicos, é um quadro típico que faz brotar na sociedade uma maior aceitação, uma maior docilidade, digamos assim, com relação a mecanismos de controle populacional e mecanismos de rastreamento. O último traço que eu gostaria de desenvolver, antes de fechar aqui a nossa conversa, é o mundo pós-pandemia. Ele deverá ser um mundo mais explorador no sentido do mercado, certo? A ideia de que o mundo será mais solidário, eu acredito que a sorte da solidariedade nessa epidemia é o fato de que a solidariedade é uma ferramenta de marketing. Se ela não fosse uma ferramenta de marketing, muito provavelmente a grande maioria das marcas, a grande maioria das empresas e mesmo a grande maioria das pessoas não faria solidariedade em larga escala. As epidemias e as guerras não mudam aquilo que a filosofia às vezes chama de natureza humana. A ideia de que a humanidade vai sair da epidemia abraçando a árvore e beijando todo mundo é muito pouco provável. Pelo contrário, em relação a beijos, é muito provável que muita gente demore muito tempo para voltar a beijar pessoas, porque aquilo que eu falava no começo, o medo, é provavelmente uma das heranças imediatas do período da pandemia, que provavelmente fará com que as pessoas confiem menos umas nas outras imediatamente. Eu acredito que isso vai passar com o tempo, tá? Eu acho que daqui 50 anos,
né, 40 anos, 30 anos, 20 anos, esse tipo de comportamento não vai mais existir, tá? Eu não estou dizendo que a humanidade nunca mais vai beijar ninguém, eu estou falando do período pós-pandemia imediato, como eu disse no começo da nossa conversa, né? Mais o período da ultrapassagem dos confinamentos e o retorno a uma vida mais normal e a um retorno à vida presencial. Eu estou falando, portanto, um período que seria aí 2 anos, 2 anos de forma larga, né? Até surgir uma vacina mais definitiva, ainda que vai ter que acontecer, como acontece com a influenza ou qualquer outra gripe, constantemente o retorno das vacinas, né? Eu estou dizendo que o mundo provavelmente vai ser mais explorador, não será mais solidário. Só será solidário enquanto o marketing da solidariedade continuar dando retorno e continuar pagando, tá? Não se iludam. Não deixe que um marketing falso faça ninguém pensar que o mundo será mais lindo e, sei lá, que a sociedade será feita de pessoas que só vão comprar o que querem. Só uma pessoa rica pode desejar o fim do consumo, porque as pessoas que não são ricas precisam do consumo, porque se não tiver consumo, o capitalismo quebra. Quando uma pessoa fala para você que ela, nessa epidemia, ela olha à sua volta e percebe que ela tem um monte de coisa que não precisa e que a partir do final da epidemia ela vai ser uma pessoa que consome menos, tenha certeza que você está diante de uma pessoa rica, certo? Porque uma pessoa pobre precisa de consumo, e não só uma pessoa pobre. Portanto, sendo a pobreza uma característica imediata do mundo pós-pandemia, o mundo será mais pobre, todos nós, em graus distintos. Quando o mundo fica mais pobre, a exploração aumenta. Portanto, o mundo pós-pandemia terá também uma característica maior de exploração do trabalho e de dificuldade de ganhar dinheiro. Não será um mundo cheio de solidariedade, nem um mundo de pessoas se amando e sem consumo. Obrigado.